Um Lutador é um passeio por um período de 17 anos em que Adilson Rodrigues emprestou aos ringues nacionais uma aura mais nobre. De 1983 ao ano 2000, foram 85 lutas. As testemunhas desse período irão falar sobre o risco de morte, sobre os erros dos empresários, sobre um campeão de audiência. Ele falou a língua do povo. Sobre a vingança de Daniel Frank. O Maguila, ele me xingou pra caramba e aí na luta eu descontei. Sobre as intenções e a atuação de Ângelo Dandi. Mudaria muita coisa. E a histórica luta contra o Rambo brasileiro. Era tudo lotado. Mas lotado mesmo. Não tinha nem como andar na rua. Não tinha medo, né, cara? Eu nunca tive medo de lutar. Julho de 2022, 2 décadas depois de encerrar a carreira, ao lado de um segurança da clínica em que mora e de seu cuidador, Maguila está sentado em um banco de madeira à espera da esposa, Irani, e de nossa equipe de reportagem. Parece calmo, apesar do olhar meio perdido. Para usar um termo que lhe é íntimo, não seria improvável encontrá-lo fora de combate. Doutor, o que o Maguila tem? Dentro do quadro do Maguila, ele se encaixa com bastante, vamos dizer assim, adequação aos critérios, a possibilidade, ou seja, a probabilidade de um diagnóstico de encefalopatia traumática crônica provável. Isso é herança do boxe? Então, um dos critérios para o diagnóstico provável dessa doença é você ter traumas crânioencefálicos de repetição, tá? Mas, para nossa surpresa, o encontro nos reservará a melhor versão possível do Maguila atual, que conversará com certa desenvoltura, lembrando os velhos tempos. O martelo holandês, como é que chamava? Otelar. Otelar. O boxe e a vida de muita luta, como pedreiro, como esportista e como alguém que aos 64 anos encara um longo tratamento. Foi assim que Maguila tratou de dar ao momento um ar de reencontro. Eu não sou sonhador. Ficar sonhando. Acabou, não adianta. Eu não vou nascer de novo. É possível aquilo que a gente constatou? A gente conversou com ele uns 40 minutos. Uns 40 minutos, cara, ele respondeu tudo, ele corrigiu dados, ele deu detalhes. A qualidade de vida do Maguila hoje é muito boa de acordo com a doença que ele tem. E ele mantém isso que você constatou, que é a possibilidade de manter diálogos por um grande tempo, com coerência, contar histórias, se divertir, trocar, né, esse relacionamento. Ele gosta muito do carinho, né, das pessoas. Então, eu acho que, em termos de qualidade de vida, tudo que um médico poderia sonhar para um paciente dentro desse, é o que ele tem. Parece o jovem Adilson Maguila que, em outros tempos, reinava na academia de seu Ralph Zumbano, na ladeira Porto Geral, na cidade de São Paulo. Eu fui na academia todo sem graça, porque eu já tinha ido em 2 e não me quiseram, né? Disse, não tem vaga não. Aí eu fui no Ralph Zumbano, aí fui sem graça, cheguei lá, eu falei, é o senhor que é o treinador aqui? Ele falou, sou eu mesmo. Eles me chamaram de meninão. Aí na eu ladeira falei, Porto Geral, não foi? Foi. Eu falei, na rua Alvanhais. Olha. Aí eu falei, eu queria lutar boxe, dá pra você abrir uma vaguinha pra mim? Ele falou, pode começar agora. Aí eu falei, mas eu não tenho roupa, não trouxe calção. Eu lhe arranjo um aqui, então aqui. E treinou descalço, não foi? No primeiro dia, que não tinha tênis? Não. Deu? Era? Treinei sem calçado, mas o calção ele me arrumou. O calção sim, só. Aí eu comecei a treinar ali. Dali que eu comecei a carreira. Dá um
brasileiro. As lutas de Maguila eram campeãs de audiência na TV Bandeirantes. Eram a atração máxima do show do esporte de Luciano do Vale e de seu sócio José Francisco Coelho Leal, o Kiko. Foi um acontecimento extremamente relevante na época em relação ao projeto esportivo que a gente tinha. Isso aí começou anos 80, começo dos anos 80. A gente tinha começado o nosso projeto, eu e o Luciano, na Record, com o voleibol. E o seu Paulinho Machado de Carvalho, que era o diretor artístico, como o negócio foi bem, o voleibol fez sucesso, ele falou, quero mais coisas aqui pra gente botar na programação. Então a gente tinha um pouco da informação do que era o voleibol, o que era o boxe lá fora, que era um acontecimento, grandes eventos, E eu lembro que na época tinha um lutador aqui que era razoavelmente conhecido, que era o Chiquinho de Jesus, que era um campeão sul-americano, era o que a gente tinha. Então eu fui atrás do Chiquinho para fazer um programa de boxe e o Khaled Khoury, que era o empresário dele e do Maguila, começou a insistir muito. Pô, tem um peso pesado que é ótimo e tal, pesado. Aí acabamos já na fase da Bandeirantes, da transição, transmitindo uma luta do Maguila e ele disputou o título brasileiro, mas ele ganhou com uma facilidade, com sobra, Aí tem coisa. Então começamos a investir na carreira dele, trazer lutadores de fora. E ele foi se dando muito bem, ganhando todo mundo e até hoje tem uma certa desconfiança da capacidade dele, mas ele era um baita lutador. Estou bem preparado fisicamente e psicologicamente. Muita gente duvidava dos adversários arrumados para enfrentar Maguila. Falavam que eram lutas sem expressão, adversários frágeis. Olha, tentou bater com gosto, não colocou, atenção, colocou a esquerda, colocou a direita, balançou! Houve uma vez em que o norte-americano contratado se chamava Mike Wright. Nos treinos, chamava mais atenção pela altura do que pelo boxe mesmo. O que tinha aqui era uma certa desinformação. Então o pessoal preferia falar que o Maguila derrubou qualquer um, bateu no... Lembro que ele foi lutar nos Estados Unidos, lá no Caesar. Bateu no Croupier, não sei o que lá. E não eram lutadores que a gente procurava trazer dentro de um certo nível, ranqueados às vezes, mas era mais fácil falar mal do negócio. Mas ele foi um lutador realmente muito competente. A canhota da Dulce já entrou embaixo e em cima. Voltamos no tempo. Pegou a iniciativa e tomou corretamente o pugilista do Brasil. Dentro do ringue, seu início avassalador de carreira, Maguila batia os adversários quase sempre por nocaute. Ele tinha conquistado o título sul-americano, que estava vago, enfrentando um argentino. Arrasador Maguila! Está à sua mercê, Figueroa. Ele tem que seguir com calma agora, só colocar. Juan Antônio Figueroa caiu no primeiro assalto em 1984. Pegou na linha de cintura e completou com um cruzado curto de direita. Sentiu a linha de cintura, Figueroa. É feita a contagem. 6, 7, 8, 9. Vitória sensacional de Adilson Rodrigues, o nosso Maguila. Argentino. Tinha 2 metros de altura. Ele vai lembrar. Direitinho, 1,97. Grandão, hein? Você pegou ele no primeiro assalto. Foi. Você lembra? Lembro. Foi direita ou esquerda? Direito. O árbitro Antônio Bernardo atuou em muitas lutas de Maguila. Presenciou fatos curiosos e muitos nocautes, como o do argentino Figueroa, que valeu o título sul-americano dos pesos pesados. Figueroa, quando chegou aqui em São Paulo, 2 metros de altura, ele subiu na corda, na academia para treinar, ele subiu na corda no último ringue, assim. Não passou pelo 2 metros de altura, Maguila fica 1,85, Maguila peso pesado. E ele parecia que, pelas lutas que ele tinha, que ganhou, parecia que ia bem. Antônio Bernardo esteve em cima do ringue ao lado de Maguila em 28 lutas. Na luta contra James Quebra-Ossos Smith, o juiz estava em ação. Ele podia ter ganhado por nocaute. Se ele continua batendo no cara, ele tinha derrubado o Quebra-Ossos. Imagine, Quebra-Ossos que lutou com o Mike Tyson e perdeu por pontos. Lá, a preocupação é com a direita dele. Segundo assalto em andamento.
Todos sabem que esta foi a maior exibição da carreira de Adilson Maguila Rodrigues. Bola direita! Espetacular direita contra a cabeça! Nesta noite, ele lutou como um verdadeiro campeão, calando a boca de quem o achava uma invenção de patrocinadores e empresários. Pela esquerda, pela direita! Uma combinação sensacional! Olha o jab! Colocou em cima a direita! Pega a cabeça, pega a cabeça! A direita pegou James Smith! Outra direita! Olha, a luta mais importante da minha carreira, para mim, foi a do quebra-osso. É? Você lembra, foi 10 rounds? 12 rounds. 12? 12 rounds, você viu? Tá bem calculado de matemática. 12 rounds. E você sentiu, teve algum round que você sentiu que você ia derrubar ele? Senti. É? Mas ele fingia que estava sentindo o golpe, quando eu ia, ele tacava a mão. Pegava duro? Pegava forte pra caramba. É, você sentia muita dor? Oh, não, tá de sangue quente. Quente não sente. Porque o quebra-osso tem a pancada do fósforo. É seco, né, meu? O bicho era muito forte, quebra-osso. Tava fazendo a luta, no meio da luta veio um copo. O cara joga um copinho desse de plástico no meio do ringue. Pá! Bateu lá e abriu a água. O que eu tenho que fazer? Stop! Um para lá, outro para lá. Manda subir um cara. Eu não posso ficar enxugando o ringue que abre. Mandei subir um cara com rodo, enxuga aqui, vai para lá. Boxe de novo. Meu, regulamento, eu tenho que parar o boxe. Ô, Bernardo, mas você parou a luta na hora que o Maguila estava mal. Pô, é o copo que caiu lá. Eu não sei que estava mal agora, pô. Eu vi quando eu vi o copo que caiu, eu parei, pô. Eu não parei na hora, eu parei, tá aí. É regulamento. Novamente para mais um show de esporte. O empresário Kiko, dono hoje de uma empresa de eventos esportivos, era o sócio de Luciano do Vale em toda a programação inovadora da TV Bandeirantes. Era a Look Propaganda e Promoções. Ele reconhece que Maguila era a cereja do bolo de toda aquela incrível programação esportiva, onde havia atrações como o vôlei masculino, Fórmula Indy, futebol feminino, Rui Chapéu e suas mágicas na mesa de bilhar, e onde uma seleção de craques do futebol despontava, trazendo lendas como Rivelino, Zico e até Pelé, em um atraente campeonato mundial de Masters. Agora Edu direto! A gente chegou a ter luta deles com mais de 30 pontos. 30? A gente punha domingo à noite, às vezes, a luta deles, depois das 8, o Fantástico estourando, a gente ganhava do Fantástico com a luta do Maguila. Não era linear, mas as lutas mais expressivas davam muita audiência. Era o principal produto nosso do Show do Esporte, que você conheceu também. Sou o gongo, começa o combate aqui no ginásio do Ibirapuera, em São Paulo. Kiko conviveu com o fenômeno Maguila desde o início e também admite que a luta contra o norte-americano quebra-ossos foi a confirmação de que o brasileiro poderia sonhar com disputas mais ousadas. Termina o combate no Ibirapuera! Poderia até sonhar em ficar entre os maiores do mundo dos pesos pesados. Ele foi um grande lutador, ele chegou a primeiro do ranking. Claro que a gente procurava dar todo o suporte para ele, de todos os níveis possíveis. Mas se ele não fosse bom, não chegava lá de jeito nenhum. Não. Foi subestimado, eu acho. Muita gente não acha, discute até hoje comigo que ele não foi aquilo tudo, não devia ter passado de 8º do ranking, ou de 7º, pode até ser, é uma tese. Foi medido nos Estados Unidos, a direita dele, foi a segunda maior potência, foi a do Maguila. A segunda maior, primeiro do Foreman, segundo do Maguila. Essa direita dele. Então, quando ele pegava essa direita, dificilmente alguém segurava essa direita. E foi assim que ele começou a ir, começou a ganhar a luta por nocaute, porque ele conseguia colocar essa direita. Muitas vezes ele estava perdendo uma luta, quando ele punha essa direita, ia bem. Onde batendo nascia a cabeça, até hoje. Deixou de ser pão duro, Maguila? Era o Cruzeiro. Maguila era assim. Criava frases, tinha uma espontaneidade incrível. Eu não sou pão duro, eu sou todo duro, não tenho dinheiro, como é que eu vou fazer? Conquistava os fãs, mas deixava em alguns a desconfiança de que seus adversários eram comprados, mesmo quando bateu o argentino Falcone e o holandês Otelar em revanches memoráveis, já sob o comando do técnico Miguel de Oliveira, que mudou a maneira de Maguila lutar. E eu quero dar meus parabéns para o Miguel de Oliveira, que sempre me preparou bem para minhas lutas, eu, graças a Deus, estou bem. Você passou a treinar com o Miguel. E o Miguel, o que foi na sua vida, o Miguel?
Depois eu fui pro Miguel de Oliveira. Miguel de Oliveira era mais técnico. Ele não mandava ir para cima, era mais tranquilo ele. Então, ele foi segundo no mundo e eu acredito que ele foi mesmo. Quando ele veio com o Miguel, já começou a ganhar umas lutas que jamais ele ganharia. A parceria com o campeão mundial Miguel de Oliveira começou no final dos anos 80. Nesta academia da Rua Kansas, na zona sul de São Paulo, o ringue mudou de lugar, mas ainda é o mesmo em que muitas vezes se preparou para lutar. Cebola tinha 11 anos quando o Maguila chegou aqui. Quando ele chegava, parava tudo, né? O cara já tinha uma aura de campeão ali. Quando ele chegava, ele assim, era uma figura imponente, né? Sempre foi uma figura. E ele treinava muito sério. Todo mundo fala do Maguila como... pegou aquele final de carreira dele, viu aquela fase. Ele era um dos maiores atletas de preparação física, de treinamento, então ele era uma referência mesmo e ele era famoso já, então quando ele chegava, parava tudo. Ao lado do ringue, um discreto memorial que quer virar museu. Um tributo a Miguel de Oliveira, que tanto ensinou a Maguila e que tantas histórias contava a respeito dele. Ele contava que ele tinha que trabalhar muito o mental do Maguila, para o Maguila conseguir saber do potencial dele, ele tinha que preparar o Maguila exatamente de acordo com o adversário. E foi assim com o Falcone, foi assim com o Telar. E ele falava que, cara, o difícil do Maguila não era na hora do ringue, era todo o processo, porque ele treinava bastante, mas tinha que entrar na cabeça dele para o trabalho de confiança, o trabalho de ele saber o potencial dele e executar o plano. Você pode ver que nas lutas com o Miguel, ele tinha quase sempre, nas lutas do auge do Maguila, ele tinha um plano determinado, e quando ele seguia esse plano, ele saía vitorioso. Eu gostava de falar que ele gerenciava todos os aspectos do Maguila na parte de treinamento. Melhor dia para lutar, via o biorritmo do Maguila, escolhia o dia, escolhia o adversário, então as revanches. Nessa época, a moda Maguila se espalhava. Maguila e Irani! A relação de Irani e Maguila também frequentava os programas de variedades. E o assunto ia para os auditórios que a dupla frequentava. Você tá cada vez mais linda, E né? Obrigada, Tá Hebe, muito obrigada linda. Após as lutas, Maguila ia dançar com Irani nas gafieiras. Ela me ensinou a Não, dançar. é você que sabia dançar, me ensinou, não sabia nem dançar. Quem que ensinou quem? Não, ele sempre sabia foi, ele ia dançar. pra Ele ia dançar gafieira. Esse seu Maguila, ele é esperto, ele Eu ia sabe, dançar olha lá a cara gafieira dele. com ele. Ele dançava e queria dançar com um monte de mulherada, né? Olha Falou aí. que não aguentava dançar, não era, seu Maguila? Aí que ele porque jogava pra lá, jogava até, eu não ela não sabia. aguentava a dança, né? Aí eu tinha que arrumar outra, deixava ela do lado e ia dançar. Ele é perigoso, olha aí, ó. A esquiva das danças, o molejo, o ajudaram dentro do ringue, com certeza. Levei muita esquiva pro ringue. Esquivava muito moda dança. Você gostava de gafieira, né? Gafieira tem um jogo assim, né, tal. Gafieira. Também entraram para a lista de casos curiosos os agradecimentos de Maguila a todos que lhe prometiam presentes antes das lutas. E eu quero mandar um abração também para toda essa imprensa maravilhosa do Brasil inteiro, sempre me apoiou. Do açougueiro... Eu ia lutar e tinha Esse eu lembro bem. Tinha um mané do açougue, o nome dele era Mané. Aí ele falava assim, ó, você vai lutar. Se você ganhar, eu lhe dou uma peça de carne. Aí eu ia e ganhava a luta, aí mandava um abraço pra ele. Aí você ia pegar a carne. Aí no outro dia ia pegar a carne e ele dava uma peça de carne. Até o torcedor que um dia caiu na besteira de lhe prometer um cavalo. Prestem atenção, Maguila vai lembrar aqui o nome da cidade onde ele um dia ganhou um cavalo. Eu ganhei um cavalo lá em Barbacena. Barbacena, é isso mesmo. Olha que cabeça, hein? Barbacena. Não lembrava. Era um garanhão. Garanhão. Aí eu trouxe ele pra casa, botei no carro, trouxe pra casa. No carro não, não é. Arrumaram uma caminhonete. Aí eu botei ele, trouxe pra casa e comecei a andar nele. Cavalo bom danado. Aí
Os caseiros não cuidavam do cavalo. Eu fui me irritando, aí vendi o cavalo. E tinham também os casos ocorridos nos bastidores. Certa vez ele quase derrubou a transmissão da TV Bandeirantes. Chegou um belo dia, uma luta, eu não me lembro agora a luta, mas uma luta muito importante, estava ao vivo, e o Luciano do Vale estava lá, estava para narrar, estava todo mundo, né? Um estádio lotado. E no camarim ele sumiu o anel dele. Ele falou simplesmente assim, eu não vou lutar. Aí me chamaram, que eu estava lá, resolvendo as coisas e tal, me chamaram, falou, não, ele não vai lutar. Eu falei, como não vai lutar? Aconteceu alguma coisa, ele passou mal, eu saí correndo. Chego no vestiário, eu falei, dá licença, dá pra sair todo mundo? O que aconteceu? Aí saíram lá, e eu falei, o que aconteceu, Edilson? Ele falou, sumiu meu anel. Eu falei, eu não falei pra você que não era pra você trazer esse anel? Você não pode fazer isso, a responsabilidade, tem patrocinadores, tem um mundo. O Brasil tá te esperando por causa de um anel. Não, eu não vou mesmo, eu não vou, eu não sei o que, ficou nervoso. Ele não me ouviu. Aí eu falei, meu Deus, vou ter que chamar o Luciano. Chamei o Luciano, falei, Luciano, chama o Luciano do Vale. Aí chegou lá o Luciano, largou tudo lá, viemos e conversamos com ele. O Luciano falou, não, Maguila, eu te dou o anel. Vamos lutar? Você tá bem? Vamos fazer essa luta? E ele ficou no pé do Luciano do Vale, até o Luciano dar esse anel para ele. Aí eles levaram meu anel, aí o Luciano do Vale me deu outro. Mas só que você falou que não ia lutar naquela noite. Falei, eu só vou lutar se me dar meu anel. Olha isso, olha aqui, televisão. Aí ganhou a luta. Aí fui lutar, ganhei a luta e ganhei o anel. E falou, né, também, falou, aí o Luciano falou que vai me dar outro anel. Aí eu falei, o Luciano falou que vai me dar outro anel. Aí ele me deu mesmo o anel. Enfim, Maguila podia quase tudo. Até pensar em lutar contra Mike Tyson. Alguém pode acreditar nisso? Quando nós fizemos a luta com Holyfield, ele lutou com o Holyfield. Quando eu vi que o Luciano e o Ramon Escobetti, um espanhol, que era que comandava, arrumou a luta, eu falei, pelo amor de Deus, meu, como é que vocês arrumaram essa luta? O Maguila é segundo do mundo, vai com o título mundial. Com o Mike Tyson, pô. O dinheiro, em vez de ser 800 mil dólares, é 25 milhões de dólares. Era uma coisa absurda. Foi nessa época que Maguila subiu no ranking, ganhou status de estrela internacional. Maguila chegou a treinar nos Estados Unidos e, naqueles tempos, guarda histórias engraçadas. Ele era divertidíssimo, né? Eu lembro que ele foi viajar, uma das lutas, a gente queria preparar uma comissão técnica para dar suporte para ele. Eu lembro que era o Júlio Mazei, o Dr. Osmar de Oliveira. Né? Ele não queria de jeito nenhum. Ele queria, eu vou levar o meu irmão para correr mais eu e não sei o que lá. Ele não quis saber de muita estrutura de apoio. Maguila mandava ver no seu inglês sergipano. E como é que falava camarão em inglês, lembra? Shrimp. E sorvete? E o sorvete? Sorvete. Sorvete vai squint também. Sorvete de morango. Sorvete de morango. Como é que é sorvete de morango? Ice cream strawberry. Tem uma frase sua que eu quero que você comente. A primeira vez que eu vi Muhammad Ali, me caguei todo. Conta essa história. Não, eu sempre fui fã do Cassius Clay, do Muhammad. E quando eu encontrei ele nos Estados Unidos, que abracei ele, que ele me abraçou, eu abracei ele, pô, me apresentaram pra ele, e, rapaz, a alegria foi tanta que deu uma caganeira da bexiga, deu uma desinteria aqui, velho. Quando eu fui ver, tá todo era cagado, mas era de alegria e emoção, né? Nunca esperava em ver um homem daquele. Eu sempre falei e falo, se na época que eu lutava, tivesse que lutar com o Muhammad, eu não lutaria. Eu sempre fui muito fã dele e ele do boxe, ele manjava tudo, conhecia muito o boxe, viu? Um gênio, né? Marcasse, olha, você vai lutar com o Cassius Clay, com o Muhammad, eu digo, eu tô fora, essa aí eu vou perder o dinheiro, não vou querer lutar não. Foi nessa época que conheceu o grande ídolo. Tempo no qual um grande erro de estratégia aconteceu. Pelo menos é o que pensa o ex-empresário de Maguila.
Era o ano de 1989. Kiko e Luciano do Vale chegaram à conclusão de que, para entrar de vez no mercado americano, Maguila precisaria de um treinador como Angelo Dundee. Precisava de sparring norte-americanos. E foi o que se fez. Contrataram por uma pequena fortuna o lendário treinador de Muhammad Ali. Quanto vocês pagaram? Eu confesso para você que eu não lembro, mas era alguma coisa de 40, 50 mil dólares por luta, que na época era um bocado de dinheiro. O Maguila viabilizava isso, o Maguila dava uma audiência, a gente conseguia vender, não foi nenhum sacrifício do seu ponto de vista financeiro. Foi caro porque tinha que ser caro. Dundee era sinônimo de boxe. Era o treinador que brilhara ao lado de Muhammad Ali e estava ao lado dele em momentos inesquecíveis, como na vitória sobre o George Foreman. Então vocês erraram de trazer o Dundee? Erramos. Erramos porque ninguém ia imaginar que um cara com o currículo dele, com a história dele, era o maior nome do boxe, né, como treinador, fosse conduzir dessa maneira. Não que Maguila tivesse grandes chances se tivesse mantido em seu corner o brasileiro Miguel de Oliveira, que foi, na verdade, o grande treinador da vida que ele passou sobre os ringues. Mas a contratação de Dundee foi decepcionante em termos de rendimento ou melhora na performance de Maguila. Caro, e fazia um serviço meia boca. Ele mandava um assistente dele aqui, chegava 2 dias antes da luta, a gente contratava sparring americano para facilitar, mas não agregou muita coisa na carreira do Maguila, não. Pelo contrário, né? No próximo capítulo, a segunda parte da história de Adilson Maguila Rodrigues. É a hora da onça beber água. A luta contra o demolidor Evander Holyfield. Sou o gongo, começa o combate em Lake Tahoe. A controvérsia tática que o levou a nocaute. Não tem mais jeito. A derrota relâmpago diante do experiente George Foreman. George Foreman, nocauteando Adilson Maguila Rodrigues. O duelo na mineira Araguari contra o Rambo brasileiro diante de 15 mil espectadores. E também o último combate da carreira, que teve por trás um sentimento de vingança. É melhor que a luta pare por aí.